Você tem medo de falar em público? Se você respondeu sim para essa pergunta, não se preocupe não, você está junto da maioria das pessoas. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre algumas técnicas que você pode utilizar para superar essa dificuldade quando for a sua vez de falar. Depois da vinheta a gente conversa melhor. Olá, tudo bem? Eu sou Fredson Ribeiro, sou professor de oratória. Eu estava nesse momento fazendo aqui a revisão do capítulo sobre o medo de falar em público do livro que eu vou lançar mês que vem e decidi dividir com vocês algumas sugestões para que você consiga também superar o seu medo de falar em público. Primeiro ponto que eu quero dividir com vocês, antes de entrar especificamente nas dicas que eu vou dar, é te transferir a certeza de que você não está sozinha, de que você não está sozinho no medo de falar em público. A gigantesca maioria das pessoas o tem. E eu poderia dividir com vocês um caminhão de pesquisas que trata desse assunto. Mas eu vou apenas me referir a uma pesquisa feita pelo jornal britânico Sunday Times. Essa pesquisa é de 96 e eles entrevistaram um grupo de aproximadamente 3.000 pessoas. Era uma pergunta muito simples, qual é o seu maior medo? E pasmem, em primeiro lugar vinha o medo de falar em público e só em terceiro lugar vinha o medo da morte. Por que, Fredson, que o medo de falar em público vem antes do medo da morte? Existem várias teses que explicam o resultado dessa pesquisa, mas aquela que mais se aproxima daquilo que eu acredito tem a ver com o fato de que todo mundo sabe que vai morrer, mas acredita que este evento vai acontecer daqui a muito tempo. Enquanto falar em público é uma coisa que também apavora as pessoas, mas as pessoas sabem, intuitivamente, as pessoas sabem que precisam falar bem em público e vão precisar fazer isso durante a vida várias vezes. E aqui vai a pergunta do milhão. Como não ter mais medo de falar em público? E a resposta é muito simples. Não é disso que se trata. Não se trata de não ter medo de falar em público. Pelo menos assim dizem a maioria dos grandes palestrantes. Eles continuam, depois de 10, 20, 30 anos de experiência, sentindo aquele friozinho na barriga na hora de encarar uma plateia. O que nós podemos fazer é dominar o medo de falar em público. E a gente tem aqui basicamente 3 sugestões para você utilizar, 3 dicas valiosíssimas para que você domine o medo de falar em público. E quais são essas 3 dicas valiosas, Fredson? Primeiro, estude mais do que você precisa. Segundo, organize a sua fala. Terceiro, fale o que você organizou. Isso pode parecer óbvio, mas já disse um grande cientista, não há nada de novo sob o céu. E o que a gente precisa simplesmente é colocar isso em prática. O mundo está cheio de pessoas com iniciativas. O difícil é encontrar pessoas com acabativas. Pessoas com iniciativas são aquelas pessoas que começam uma porção de coisas. Mas a pessoa que se torna, de fato, um bom orador, um bom comunicador, é aquela pessoa que entende que sucesso é treino. E entendendo que sucesso é treino, ela treina. Ela estuda, ela se prepara, ela realiza. Sempre que alguém pergunta, mas alguém gostaria de dizer alguma coisa, ela levanta a mão. Alguém gostaria de dirigir a próxima reunião, ela se oferece. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Conta-se que quando Hernán Cortés, um dos mais implacáveis desbravadores europeus, chegou nas terras mexicanas para tentar dominar as terras, ele percebeu medo no semblante dos seus tripulantes, dos guerrilheiros, dos tripulantes dos navios. Então ele teve uma ideia. Ele mandou queimar todos os navios. O que ele fez com isso? Ele tirou qualquer chance, qualquer alternativa de voltar para os navios e fugir para as próprias terras, fazendo com que os seus soldados não vissem outra alternativa a não ser se dedicar com afinco naquela batalha. Então eu costumo sugerir, isso eu fiz comigo e eu costumo sugerir com os meus alunos, queimem os navios. O que isso significa na vida real, na vida prática de quem está no mercado corporativo e quer aprender a falar em público? Se alguém te pedir, ou se alguém pedir algum voluntário para dirigir uma reunião, ou para fazer alguma palestra, para realizar alguma apresentação, se torne um voluntário. Seja a pessoa que levanta a mão para fazer. Porque quando você faz isso, você praticamente está queimando seus navios. Você está tirando a possibilidade de fugir daquele tipo de desafio no momento em que ele foi marcado, no momento em que ele foi combinado ser realizado. E aí você vai precisar, porque agora você já se tornou um voluntário, você já assumiu o compromisso, você vai precisar falar em público. E nesse momento, você começa a se preparar. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Estude mais do que você precisa, organize a sua fala e diga aquilo que você organizou. Fale aquilo que você organizou. O grande problema que faz com que a gente sofra na hora da apresentação é tentar improvisar, tentar fugir daquilo que a gente preparou. Deixa eu falar outras 3 coisas importantes para vocês. Quando você se torna um voluntário para fazer alguma apresentação, primeiro ponto, ninguém espera que você seja o maior orador de todos os tempos. Então,
Fica tranquilo. Ninguém está esperando que você dê um show de palestra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas estão torcendo para que você se dê bem. A maioria das pessoas estará torcendo para que você fale com qualidade, porque elas dependem daquilo que elas vão ouvir de você para aprender alguma coisa, para descobrir alguma coisa nova, para ter algum entendimento novo sobre aquele assunto que você elegeu para falar. E o terceiro ponto, quando você realiza a sua apresentação, você sai ganhando. Então observe esses 3 pontos com muito carinho. As pessoas não estão esperando que você seja o melhor orador, as pessoas estarão, na sua grande maioria, torcendo para que você se dê bem, e se dando minimamente bem nessa fala, você vai sair melhor do que quando você entrou. Então essa sugestão é uma sugestão de ouro. Queime os navios. Se alguém perguntar sobre quem gostaria de fazer a apresentação na próxima reunião, levante a mão, assuma o compromisso, queime os navios e faça aquilo que a gente está comentando. Primeiro, estude mais do que você precisa. Segundo, organize a sua fala. Terceiro, fale aquilo de que você organizou. No último vídeo, eu dei também 3 dicas muito interessantes para que você tenha sucesso na sua fala. Eu sugiro que você volte lá no último vídeo, mas eu vou resumir para você. A gente dividiu em 3 pilares uma boa comunicação. O primeiro pilar é o da naturalidade, o segundo pilar da autoridade, o terceiro pilar, o do roteiro. No pilar da espontaneidade, é isso que eu estou fazendo com vocês agora. Eu não sou um ator, eu não sou alguém que fez um curso de artes dramáticas para poder realizar uma comunicação aqui diante da câmera. Não mesmo, e quem me conhece sabe que eu sou desse jeito na minha vida cotidiana. Então não seja um ator diante das câmeras, seja espontâneo, seja você mesmo falando. Seja autoridade naquilo que você fala. Eu estou falando daquilo que eu conheço, que é oratória, que é comunicação. Já falei para plateias gigantescas. Teve anos da minha vida que eu já fiz mais de 250 palestras no mesmo ano. Portanto, seja uma autoridade naquilo que você tem para falar. Terceiro ponto, prepare bem a sua fala. E no ponto do roteiro, eu falei uma coisa que eu repito sempre, e com certeza você vai ouvir nos próximos vídeos. Comece dizendo o que você vai falar. Desenvolva falando o que você prometeu que iria falar e conclua mostrando a importância do que você falou. 3 coisas. Diga o que você vai falar, fale o que você prometeu e mostre a importância do que você falou. E aí você vai ter realizado uma excelente palestra. Existem muitas maneiras, e eu vou trazer isso em outros vídeos, para você estruturar bem o seu discurso. Mas é muito importante que você sempre pense com muita clareza no conteúdo. Quando você estiver preparando o seu conteúdo, faça um brainstorming, faça uma tempestade de ideias. Busque muitos livros sobre o mesmo assunto, muitos artigos na internet, muitos vídeos que você tenha tido a oportunidade de ver e reúna essas informações, depois organize as suas informações em começo, meio e fim. E como que você vai começar a sua apresentação? Do jeito que eu falei agora há pouco. Diga do que você vai falar. Então hoje nós vamos falar sobre quais são as metas para o próximo semestre. Depois você desenvolve no segundo item aquilo que você prometeu. As metas são essa e essa. E aí você estrutura as suas metas com dados, fatos e números. Se você estiver fazendo uma palestra com conteúdo teórico, cite autores. Porque quando você cita autores importantes, que são referência naquele assunto, você também passa a ser visto como uma referência. Você se torna, para aquele que está te ouvindo, uma autoridade. E aí, depois de fazer a distribuição do conteúdo, dizendo aquilo que você disse que ia dizer, e depois de fazer uma boa distribuição do conteúdo, falando aquilo que você prometeu que iria falar, finalize a sua fala mostrando a importância daquilo que você falou. Se você utilizar, por exemplo, o método 5W2H, você vai responder algumas perguntas. Originalmente elas estão em inglês. E quando você olhar para esse método, você vai perceber que ela começa com o que e ela termina com o quanto. O que é basicamente a introdução e o quanto se trata de valor. E não é só um valor monetário, é o valor implícito naquilo que você está dizendo. E isso serve como conclusão quando você utiliza, você adapta. A gente vai fazer vídeo sobre isso mais para frente. Principalmente quando a gente trata de falar de improviso. Eu gosto muito de usar o método 5W2H quando eu estou sugerindo caminhos para a pessoa falar de improviso. E aí quando você fala do valor daquilo que você está apresentando, nesse momento você está realizando uma excelente conclusão. Porque concluir mostrando o valor de tudo aquilo que você falou é a melhor maneira para você gerar impacto nas pessoas, para você gerar nas pessoas o desejo de agir no sentido daquilo que você apresentou. Então pense sempre nesse caminho. Estude mais do que você precisa para falar, organize a sua fala e fale aquilo que você organizou. Do ponto de vista de estrutura de roteiro, diga o que você pretende falar. Fale aquilo que você prometeu e mostre a importância do que você falou. E a sua apresentação terá de tudo para ser um grande sucesso, para ser de fato um grande sucesso. Lembrando que
As pessoas não esperam que você seja o orador mais importante. Normalmente, a maioria das pessoas estarão torcendo por você e quando você acabar de fazer a sua apresentação, você vai ter muitos benefícios a serem colhidos. Primeiro, pela experiência adquirida, e isso não tem preço. Segundo, pela visão geral das pessoas a seu respeito. No mercado corporativo, isso é muito importante. E terceiro, pela visibilidade que você passa a ter a partir do momento que faz uma apresentação de qualidade, sobretudo pela visibilidade na mente das pessoas que são as tomadoras de decisão dentro da empresa. Se você quiser crescer na vida, você precisa falar e você precisa falar bem. E falar bem não é tão difícil quanto parece. E para superar o medo de falar em público, você precisa se estruturar e se organizar para tal. Desejo que você tenha muito sucesso em todas as oportunidades em que você queimou seus navios, foi lá e fez acontecer. E vamos lá, faz acontecer.